E o nosso palestrante de hoje é o Oswaldo Bastos. Seja muito bem-vindo, Oswaldo. Ele que vai nos apresentar o tema Ide e Pregai o Evangelho. Então, para a nossa leitura de hoje, é do capítulo 116 de Fonte Viva, que é um livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Vamos lá, gente. Ir e ensinar. Portanto, ide e ensinai. Jesus está em Mateus 28, 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis? Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Pai Eterno e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que outros aprendam como é preciso fazer. Então, meus queridos, eu vou pedir a todos que a gente feche nossos olhos, procure acalmar os nossos corações. E hoje eu vou pedir para todos imaginarem o Gasfa, a gente chegando lá, aquelas árvores, aquele clima, aquela brisa suave, nós encontrando com todos os nossos amigos, nossos conhecidos, e recebendo com muito carinho um abraço, um sorriso, uma palavra amiga. E essas emoções que nos despertam quando nós chegamos ao Gasfa, que nos fazem tão bem, que a gente possa reviver um pouquinho delas agora, nesse momento que nós vamos ficar juntos durante essa horinha e meia. Porque os nossos benfeitores espirituais do nosso grupo estão lá, estão aqui conosco, nos aguardando, nos esperando. E eles, como espíritos, têm essa possibilidade de nos abraçar nesse momento que a gente não pode abraçar fisicamente, mas eles estão conosco, cuidando de nós, nos dando carinho, coragem, força, para que a gente possa continuar caminhando, mesmo com todas as dificuldades. Então, meus queridos, vamos unir os nossos pensamentos, a nossa vibração, para que esse sábado, para que esse encontro que
a gente está proporcionando hoje para que as palavras do nosso palestrante possam ecoar nos nossos corações e nas nossas mentes. Que essas palavras, que essa reflexão de hoje nos possa trazer conforto e que a gente, com elas também, quem sabe, consiga também dar conforto àqueles que estão precisando. Então, muito obrigado a todos pela presença, obrigado aos amigos do GASFA, e assim vamos começar os nossos trabalhos de hoje, pedindo a bênção de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e Francisco de Assis, o nosso mentor espiritual. Muito obrigado. Oswaldo, está com você a palavra, pode ficar à vontade. Que bom poder reencontrá-los. A tecnologia a serviço do Cristo. É prelúdio do mundo regenerado. Allan Kardec, ele dizia isso em suas obras, que o prelúdio do mundo regenerado, ele iniciaria pela amplitude das comunicações. E acho que, apesar da distância, nunca houve tanta comunicação no mundo. E se a gente puder observar, no próprio meio espírita, a difusão, a propagação da doutrina espírita por todas as casas espíritas, principalmente no Brasil, né? É o foco maior da doutrina espírita, onde está centralizada a Federação Espírita Brasileira, passando essas mensagens de várias casas espíritas para que nós possamos ainda mais levar essa mensagem do Cristo. Eu fico muito feliz e honrado por estar com vocês. Tem muitos anos que eu não ia ao GASFA, e a Andréa, quando iniciou a oração, ela me fez relembrar ainda quando comecei a ir ao GASFA pelas primeiras vezes, aqueles pinheiros, aquela brisa. Meus filhos ainda eram pequenos e muitas das vezes a gente ficava até o fim dos trabalhos, depois das palestras, e tomava até aquele cafezinho gostoso, aquele bate-papo, tão importante para que nós pudéssemos ainda afinizar mais, Nilson, o nosso amor pelos nossos companheiros que lá estavam. Lembro de alguns, como o próprio Nilson, o Zé do Carmo, a Mônica, entre outros, né? E hoje é muito oportuno a gente falar sobre essa questão desse tema que foi proposto pela Andréa, por vocês, do Ide e Pregai. Esse Ide e Pregai, não especificamente na questão da palavra, como alguns irmãos outros de outras doutrinas pregam, não é? A palavra. Nós sabemos que a palavra ela tem força, mas Jesus ele exemplificou seu exemplo. Ele exemplificou esse evangelho. Evangelho é a boa nova, evangelho é esperança, evangelho é alegria, é amor, é olhar para frente e acreditar que nós teremos um reino de Deus construído dentro de nós, num futuro que era prometido por Jesus. E que não era diferente naquela época, porque se a gente fizer um retrospecto à época de Jesus, os judeus eles eram escravizados pelos romanos, eles estavam passando por questões políticas e sociais terríveis. Os romanos eles tributavam tudo, o povo judeu era escravizado, e Jesus era judeu. Então Jesus, quando surgiu, ele surgiu com uma proposta de trazer vivo a lei de amor e constituir o amor no planeta. É necessário, existem várias obras, inclusive do próprio Chico Xavier, que relata isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 11, lá no item 8, a lei de amor, trazido pelos irmãos de luz. Então, Jesus, quando veio à Terra naquele momento, ele veio exatamente fazer com que, através do seu exemplo de amor, Jesus é o próprio Evangelho. O Evangelho, essa boa nova, essa esperança, o Messias. E ele veio num momento muito difícil.
E essa passagem exatamente do ide e pregai, nós vamos encontrar em Marcos, lá no capítulo 16, no versículo 15, que Jesus ele esclarece para os seus apóstolos, porque ele havia sido crucificado, e, entre aspas, ele tinha morrido, e no terceiro dia ele havia aparecido para Maria de Magdala e outras pessoas, e elas foram contar aos apóstolos, e eles não acreditaram nela. E ele, então, quando se reúne com os 11 apóstolos, porque Judas já havia desencarnado pelo suicídio, ele traz exatamente essa necessidade do ide e pregai em todas as aldeias, em todos os povos, aos gentios, aqueles que não tinham uma crença cristã. E no início foi uma difusão da doutrina cristã para implantação no planeta muito difícil. Vários mártires surgiram ali, apedrejados, colocados e levados à arena, e muitos tiveram nesse aprendizado uma transformação ainda maior quando lidavam com esses mártires, essas pessoas que sofreram no início. Nós vamos lá para o Evangelho no capítulo 20, e lá no capítulo 20 nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito Erasto, já trazendo para os tempos atuais. Erasto nos esclarece que é importante o papel, e esse capítulo 20, ele trata exatamente dos trabalhadores da última hora. E nós, se tiver tempo, falar um pouco sobre isso. Erasto, ele convoca os espíritas como os trabalhadores da última hora para que possam promover e divulgar esse evangelho de Jesus. E aí nós vamos exatamente no Martins Peralva, nessa página brilhante do livro Estudando o Evangelho, desse tema de hoje, que é o Ide e Pregai, e ele destaca sobre a importância de não é da pregação do Evangelho, mas do levar o Evangelho, principalmente entre os espíritas, para o mundo, através do exemplo. É muito importante que nós observemos a questão do exemplo. O exemplo, ele fundamenta a doutrina espírita. Nós encontramos essa questão do exemplo e dessa educação espírita de levar esse evangelho de Jesus com essa base firme da fé raciocinada. Nós encontramos, e lá nesse estudo, especificamente de Erasto, ele diz que, de Erasto, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 20, ele diz do ide e pregai os ensinamentos de Deus, mas ele conclama a todos os espíritas ao ide e pregai o dogma da reencarnação. É a frase que ele coloca: espíritas, ide e pregai o dogma da reencarnação. Ele está fazendo ali, trazendo uma proposta que era a proposta de Jesus, de ensinar para todos essa necessidade que nós temos do esclarecimento, e o mundo, principalmente nos dias atuais, pela pandemia que nós estamos vivendo, pela iniciação da regeneração do mundo, e dessa questão da serenidade que deve ser ensinada pelo espírita no momento tão grave que nós estamos passando, pela crença na reencarnação. Nós sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. E essa vida espiritual, ela se contempla no mundo dos espíritos. Várias moradas da casa do Pai, várias orbes espirituais, várias colônias espirituais, várias cidades espirituais, os umbrais, uma série de localidades em outra dimensão onde nós vivemos quando espíritos fora da matéria, e que nós temos uma relação direta com os seres humanos encarnados que somos hoje. Então, há uma relação direta dessa questão
desse dogma da reencarnação das vidas sucessivas, porque doutrina espírita, ela acabou, ela matou a morte. Então, é muito duro o momento que a gente está vivendo agora. É muito triste para a humanidade a gente observar que irmãos nossos estão retornando para o plano espiritual, mas por essa questão do espírita ter o conhecimento da vida eterna, ter o conhecimento da questão da necessidade da reencarnação, é que nós temos que, através do nosso exemplo de serenidade, de fé nas vidas que virão, levar para o mundo em sofrimento essa crença tão bela que nos traz Kardec através da doutrina espírita. Nós falávamos aqui dos irmãos que estão desencarnando. Se nós observarmos em A Gênese, já quase no final do capítulo, lá no finalzinho de A Gênese, Kardec já falava em 1860 sobre a nova era, o mundo que estaria se apresentando para uma transformação moral, uma necessidade de transformação moral, que é o que nós estamos vivendo. Então, Kardec esclarece que muitos dos nossos irmãos, eles regressariam, e não regressariam de uma forma rápida, seria uma questão gradual, e isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos, se acentuou agora, de vários irmãos regressando para a pátria espiritual, para que lá continuem aprendendo, e ao regressarem para o mundo regenerado, venham trazer de uma forma muito mais clara, mais amena, mais bela, mais sentida, que é a boa nova do Cristo. Então, tem um papel fundamental de alguns irmãos, e muitos dos que estão partindo, regressando para as colônias espirituais, se reencontrando com aqueles irmãos tão queridos que foram antes, alguns que nem haviam ainda reencarnado, para que pudéssemos, então, trazer esse planejamento divino para o nosso planeta através de uma educação moral. Jesus pregava pelo exemplo. Jesus era o exemplo vivo da máxima da caridade, da máxima do perdão. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta ao Espírito Verdade de qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. E o Espírito Verdade, ele traz de uma forma concisa, sem rodeios. Ele diz, é Jesus. Então, nunca antes na humanidade como hoje, necessitou-se tanto o ser humano da presença de Jesus. E avançando um pouco mais nesse capítulo de O Livro dos Espíritos, lá na questão 629, Kardec faz uma pergunta para o Espírito Verdade sobre a questão da moral. Ele pede uma definição de moral, que eu fiz questão de transcrever aqui, e trazer literalmente o que está lá colocado por Kardec. O Espírito Verdade diz que moral é uma regra de bem proceder. Isso é uma distinção entre o bem e o mal. E funda-se na observância da lei de Deus. Nós sabemos que as leis de Deus estão escritas na consciência de todos nós. Então, nós vamos encontrar essa questão da moral do Cristo num hábito de escolha para o exercício no bem. E Kardec vai adiante e pergunta, mas nós não poderíamos estar equivocados e praticar ali o mal achando que estávamos praticando o bem? O esclarecimento do Espírito Verdade vai lá em Mateus 7:12. Não tem como estar equivocado, uma vez que nós trouxemos o ensinamento do Cristo. Se estiver em dúvida, traga o questionamento para si. Fazei ao outro que gostaria que o outro vos fizesse. É o ensinamento do Cristo fantástico para os dias que nós estamos vivenciando. Dessa importância
de fazer ao outro sem querer nada em troca, fazer ao outro de uma forma desprendida. Kardec vai mais além nesse estudo do Livro dos Espíritos e pergunta qual é a alegria, qual é a felicidade dos espíritos já desenvolvidos, já superiores. E lá está a resposta, é a prática do bem. E se nós entendermos a caridade como nos ensinou Jesus nos 3 aspectos que a doutrina nos esclarece, na benevolência plena, na indulgência para com as faltas alheias e no perdão das ofensas, nós temos aí uma máxima da doutrina espírita para que nós, evangelhos também vivos de Jesus, possamos trazer esse ide e pregai através do exemplo, através de uma educação que tem que ter uma base moral, para que através desse exemplo as pessoas que caminham conosco possam nos observar, como nós observamos também outros irmãos do movimento espírita e queremos ser parecidos com eles, pelo menos. Nós temos exemplos, o próprio Chico Xavier. E ali a gente, quando faz uma comparação do nosso nível de evolução moral para ir para o Chico Xavier, nós nos encontramos ainda tão distantes. Porém, nós temos que compreender que o importante é o começar já. Não é a gente aguardar uma evolução. Estou aqui, eu me lembro de José Raul Teixeira, isso lá em 1997, quando eu fui assistir uma palestra do Raul Teixeira na Federação Espírita Brasileira, naquele salão da FEB, e eu fiquei encantado com as palavras dele, porque eu naquela época ainda era muito jovem, né? E eu estava tão feliz porque tinha vindo para Brasília e estava lá na Federação Espírita e assistindo o Raul Teixeira, e ele falava exatamente sobre isso. Que nós espíritas, ele falava isso em 97, que nós espíritas tínhamos que arregaçar as mangas e trabalhar pela construção do Evangelho do Cristo no planeta, que não deveríamos, era o termo que ele usou na época, eu não esqueci, esperar ter um par de asas, ou seja, nos tornarmos seres angelicais, para que pudéssemos ali levar esse ensinamento do Cristo. Então, a fé sem obras, ela é morta. E lá, também, já falando da Federação Espírita e falando de uma educação integral para o ser, nós temos isso em Dona Joana de Ângeles, ela fala muito nessa questão do ser integral, não somente no educar através da questão intelectual, que é importante para o desenvolvimento, para a evolução, para o progresso da humanidade, mas ela fala muito mais no Livro dos Espíritos, acho que é a questão 685A, eu penso que seja essa, quando Kardec fala sobre essa questão da educação moral, ele diz que é importante a educação intelectual, mas ele fala que a educação moral, e através do exemplo que os espíritas devem levar, esse é o Evangelho de Jesus, a educação moral para o ser, ela está ali ligada numa questão que é integral, um ser integral. É um ser que nós somos seres hoje na matéria, mas que nós temos um intercâmbio com os espíritos superiores que vêm nos trazer conforto, vêm nos trazer bom ânimo, vêm nos trazer sugestões, vêm nos ensinar como seguir, apesar do nosso livre-arbítrio, caminhar para essa educação moral num progresso necessário, tão necessário agora aos porcos do mundo regenerado para toda a humanidade. Então, esse ide e pregai é uma questão que vai acontecer gradualmente. Ela não vai acontecer agora. Agora nós estamos num processo de expurgo de muitos irmãos do plano físico e retornando para o plano espiritual, mas para que aqui, quando regressem, dali a uma geração, 2 gerações, já venham encontrar um mundo melhor, porque muitos irmãos têm reencarnado no planeta já trazendo essa questão da moralidade, na questão da desenvoltura das artes, de conhecimentos, das questões ecológicas, do respeito ao próximo. E até numa palestra que eu fiz, um
Um irmão nosso no chat, ele comentou: poxa, Oswaldo, mas eu não consigo enxergar aí essas crianças, como você tem pregado, nascendo no mundo e promovendo essa reforma. E Kardec disse que essas crianças, elas são dotadas de um senso moral que está latente, ou seja, ele precisa ser despertado. São crianças que vêm, as crianças que foram lá rotuladas como índico e cristal, que já vêm ali desde os anos 80, 70, alguns vêm reencarnando e trazendo uma desenvoltura, e vejam que a gente conseguiu dar um salto em termos de tecnologia, e é exatamente o que nós estamos fazendo agora, mas numa necessidade de promulgação, de divulgação do ide e pregai das questões morais, que enquanto não passar até o último ceitil, como nos ensinou Jesus, até que haja o último ali regenerado, isso não vai acontecer de uma forma bruta, isso é gradual, como Kardec ensina, e não quer dizer que alguns não terão a oportunidade. A gente lembra da parábola de Jesus, do filho pródigo, que o filho ele saiu e vendeu e perdeu tudo, e é abraçado pelo pai para um novo recomeço. E assim também alguns dos nossos irmãos, que precisam apenas de uma palavra do sentimento de amor, que precisam apenas de um despertar para o amor que está ali adormecido. E isso pode acontecer aqui enquanto encarnado, como pode acontecer também quando desencarnado. Kardec esclarece que alguns que vêm com essa necessidade da reencarnação aqui no planeta apenas por passar pelo planeta e hábitos da barbárie, dos crimes hediondos que vêm sendo cometidos, esses não vão mais reencarnar. Então, nós temos uma proposta que, aos poucos, essa população da Terra ela vá sendo transformada, ela vá sendo regenerada pelos irmãos, pelos espíritos que estão aqui reencarnando, e não quer dizer que sejam todos espíritos superiores, segundo Kardec, mas espíritos que já têm dentro de si essa consciência moral. Então, os espíritos que aqui estão reencarnados agora, nós temos uma grande responsabilidade, nós espíritas. E nós falávamos ali exatamente dessa questão da educação integral e moral, e nos recordávamos, quando falávamos da FEB, da nossa querida irmã Dora Encontre. Dora Encontre é uma promovedora da educação, do ESD, uma precursora do ESD, trazido com uma base tão bonita de pedagogia espírita, irradiada e levada para todas as casas espíritas, e ela, nos seus artigos, nas suas palestras, a Dora Encontre, ela fala exatamente sobre isso, sobre essa necessidade, não somente de um aprendizado intelectual, mas de um aprendizado moral que acontece dentro da consciência de cada ser, para que cada espírita, cada ser, possa, através dessa semente plantada pela doutrina espírita, levar para o outro essa consciência moral, essa questão da reencarnação, essa questão da sobrevivência da alma, da continuidade da vida. E, infelizmente, a própria Dora Encontre, no artigo que eu li sobre essa questão da educação moral, ela fala que alguns irmãos eles ficam ali como se fossem uns caramujos dentro, não só os espíritas, mas de outras seitas, de outras religiões, quando lidam com o evangelho do Cristo e guardam para si esse evangelho enquanto estão dentro das casas espíritas, dentro dos templos, dentro das igrejas, e quando saímos dali para as ruas, para a sociedade, para a importância dessa educação do evangelho, do ide e pregai dentro do nosso lar, nós, às vezes, colocamos tudo a perder e nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Nós nos esquecemos dessa questão da gente se doar, da gente se entregar, da gente transformar a nossa vida e transformar através da lei de amor, do amor ensinado por Jesus, dessa questão moral,
que nos foi trazida com tamanha propriedade por Jesus. E a doutrina vem nos esclarecer através das obras básicas, das literaturas complementares, do Chico Xavier, Seu Divaldo, tantos outros. Aqueles espíritos que foram compromissados em trazer a doutrina, Gabriel Delany, Camille Flammarion, entre tantos, Leon Denis, entre tantos outros que trouxeram aquela filosofia espírita que é o Evangelho de Jesus e a importância do espírita nesse ide pregai, pregai a palavra divina, como nos concita Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo. Pregai a doutrina espírita, pregai os ensinamentos do Cristo. Pregai como ensinou Jesus através de Marcos naquele encontro com seus apóstolos, quando permaneceu aqui ainda por 40 dias antes de se despedir. Falava Jesus do pregai pelo exemplo. Nós citamos tantos exemplos aqui no planeta que passaram por nós. Citamos Francisco Cândido Xavier, Gandhi, citamos Eurípides Barçanufo, que foi um educador espírita, e tem a FEB, ela traz isso também num livro de Chico Xavier, acho que através de Hilário Silva. A FEB fez até um desenho sobre isso, um desenhozinho, que fala sobre a visão de Eurípides Barçanufo. Diz que Eurípides estava lá estudando o Evangelho, estudando como trazer para aquela população tão carente de sacramento uma educação espírita, e ele então desdobra, e num desdobrar ele se sente como que levado para os páramos divinos, e ele começa a subir, ele começa a subir, e ele pensa em voltar, ele vê o seu corpo volitando, ele quer voltar para o corpo, e ele é arrastado por uma emoção tão linda, um sentimento de mãos angelicais que os levavam, e ele chega num campo verdejante e sente tamanha paz, sente um ar rarefeito, puro. Ele começa a caminhar e vê um homem meditando, totalmente luz, totalmente iluminado. E ele vai se aproximando, e aquela energia tão grande do amor faz com que ele pare, ele não consegue caminhar mais. E ele percebe que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava ali meditando, e ele cai de joelhos. Começa a chorar, envolvido pela emoção do momento, da hora, do encontro com Jesus. Chora profundamente, grossas lágrimas rolam a sua fronte. E ele observa nos olhos do Cristo que o Cristo também chorava. E ele se emociona muito com aquilo, se entristece e pergunta ao Cristo: Senhor, por que chora? E Jesus nada responde. E ele se compadece ainda mais, quis acarinhar as mãos do Cristo, quis se aconchegar nos pés do Cristo, como se fosse um cão saudando o seu dono, mas ele fica imóvel, paralisado, e torna a perguntar ao Cristo: Senhor, tu estás entristecido pelos descrentes do mundo? E Jesus então olha a Eurípides nos olhos e diz assim: não pelos descrentes do mundo, porque esses descrentes do mundo merecem todo o nosso amor, porque ainda não me conhecem. Mas eu aqui choro por aqueles que conhecem, que tiveram a oportunidade de conhecer o meu Evangelho e não o praticam. Eurípides diz que se sentiu envergonhado, se sentiu mais triste ainda, e começou a descer, era madrugada, ele desperta, vai até a sua janela, contempla a beleza do luar, a beleza da natureza, e dali por diante, sem nunca ter dito a ninguém sobre esse compromisso, nunca mais deixou de atender a um pobre na caridade e na prática viva do Evangelho. Evangelizou várias crianças, foi o primeiro a trazer uma escola espírita para o mundo.
Então nós temos que observar esses pequenos atos, essas pequenas coisas, lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que fundou a Casa dos Moribundos, caridade e amor puro. E ela dizia: não é o quanto eu dou, não é o que eu dou ou quantas vezes eu dou, mas é com quanto amor eu dou. Porque Jesus é amor. Então, o quanto amor eu dou. Então, o ide e pregai é o quanto amor eu dou. É quanto amor eu levo. A necessidade do amor. A humanidade nunca precisou de tanto amor como precisa nos dias atuais. Então, a responsabilidade de nós espíritas, os trabalhadores da última hora, como nos ensinou Jesus naquela parábola tão linda, que diz que um pai de família sai de madrugada para levar trabalhadores para a sua vinha. Então ele sai na madrugada e convoca alguns trabalhadores. À terceira hora, ele sai novamente, vai até a praça e traz mais alguns trabalhadores. Nesse da primeira hora, ele combina que daria 1 denário. E com os outros, ele disse que acertaria o salário. E assim ele volta novamente à 6ª hora, à 9ª hora, e a 10ª hora para complementar o trabalho. Esse senhor, ele volta de novo à praça e pergunta para aqueles que estavam ali: por que ainda estáis aqui sem trabalho e sem tarefa? E eles dizem então para aquele senhor: porque não surgiu o trabalho, mas se surgir, nós estamos aqui de pronto, dispostos a trabalhar na sua vinha. E leva então aqueles trabalhadores para a sua vinha. E ao final do dia ele diz para o seu administrador: comece pagando 1 denário aos últimos e 1 denário tu dês até chegar ao primeiro. Aqueles que foram os primeiros disseram: mas Senhor, não é justo? Tu pagas aos que vieram por último o mesmo valor que pagas a nós? E eles disseram mais ou menos assim: o dinheiro é meu, as posses são minhas, e eu faço a caridade que bem me aprouver. Eu quero pagar a estes o que é, de fato, recompensa oportuna para ele. E diz ainda Jesus que os últimos serão os primeiros. E esses últimos, segundo ensinamentos cristãos, ensinamentos da doutrina espírita, somos nós os espíritos. Nós somos os últimos. Os primeiros eram o Moisés, os profetas, todos aqueles que vieram ali preparando um caminho para que essa doutrina consoladora chegasse ao mundo. Passou por Kardec, todas as figuras importantes da doutrina espírita, não para que haja uma transformação da população mundial que está encarnada e nos espíritos encarnados nessas idas e vindas, numa transformação no mundo espírita, mas no mundo em que haja mais amor dentro do ide e pregai, uma moral cristã. Então, esse ide e pregai, para o momento que nós estamos vivenciando, ele é importante para a humanidade. E nós, espíritas, devemos exemplificar através da serenidade, através da tolerância, do perdão das ofensas, da caridade direta para com aquele que necessita, de um caminhar seguro para uma nova era que nos aguarda. Assim agindo, nós vamos transformar o nosso mundo num mundo muito melhor. E Jesus, ele é conosco. Nós temos um exemplo também, lembrando aí do patrono dessa casa que tanto amo também, que é o Gasto, mentor e patrono, entre tantos outros espíritos que auxiliam, que é Francisco de Assis.
São Francisco de Assis, que largou de todas as suas formas, se desprendeu de tudo do mundo para levar o Evangelho do Cristo, esse Evangelho de luz, esse ide e pregai através do amor. Para que possamos concluir essa parte, eu peço permissão para que nós possamos, juntos, recordar essa oração de São Francisco. Esse é o ide e pregai. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Senhor, ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando, Senhor, que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é, Senhor, morrendo, se despedindo, que se vive para uma vida eterna. Ide, pregai. Ide e levai Jesus ao mundo. O mundo hoje precisa de Jesus. E a importância de cada um de nós, espíritas principalmente, é levar o Cristo vivo a cada família que tem a necessidade de um pão. A cada família que não compreendeu a dor da perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de um irmão, de um tio. Esse momento tão duro para a humanidade. O ide e pregai, cada um de nós, luz viva do Cristo, o Evangelho de luz e de amor, transformar a dor em alegria. Que Deus nos abençoe, me perdoe se me emociono, mas é a necessidade da hora. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Mas só temos aqui agradecer a Deus, a Jesus, viu? E a todos que nos assistem na manhã de hoje. Envolvido nessa vibração de amor, sentindo a presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, dos amigos espirituais a nos auxiliar a vencer esses testemunhos, essas provações que a vida nos impõe, sempre como oportunidade de amadurecimento espiritual. Que as tuas bênçãos, Senhor, se façam sobre cada um de nós, sobre cada um dos teus filhos, e pedimos em especial por aqueles que se encontram enfermos, para que eles recebam, Senhor, o teu bálsamo de luz, aliviando as suas dores, reabastecendo as suas forças, alimentando a esperança, a fé, a confiança de que não estão sós. Deus está em nós. Deus é essa centelha de luz que habita o nosso coração.
e que nos auxiliará a sermos vencedores. E assim, Pai, abençoa a nossa casa, abençoa os propósitos de toda essa equipe, de encarnados e desencarnados. E em gratidão pelo muito que recebemos na manhã de hoje, louvamos a Deus dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Tu és o reino, o poder e a glória para todo sempre. Permanece, Pai, com cada um de nós. Que assim seja.